Ah, eu estou cheio de problemas e não tenho tempo para começar a resolvê-los. Ou seja, a gente se atola frequentemente em um volume muito grande de questões, questões não resolvidas, questões mal resolvidas, questões que vão se acumulando, questões que a gente vai procrastinando a solução dessas questões e, de repente, a gente se vê atolado por isso. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Método Lucinski. Aqui nós discutimos estratégias para a resolução de nossos problemas. Eu sou Alexandre Lucinski e o tema de hoje é hierarquia de problemas. Toda a questão ela tem reflexo sobre o nosso interior, sobre o nosso íntimo, sobre como nós enxergamos o problema, sobre o impacto desse problema nas nossas vidas, sobre o impacto desse problema sobre o nosso ser. Okay? Mas todo problema também tem as questões relacionadas ao mundo externo, de uma forma ou de outra, seja nas finanças, seja no trabalho, seja nos negócios, seja na saúde. Isso tem um aspecto que afeta o mundo externo. Quando a gente fala de um problema, ele muitas vezes transita por áreas, né? Então, sei lá, pega um exemplo. Ah, eu não estou contente no meu emprego. Tá bom, não estou contente no meu emprego. A coisa pode se agravar a tal ponto que eu não suporto mais aquela situação por causa dos problemas de relacionamento, eu não suporto mais aquela situação por causa da remuneração que eu tenho, eu não suporto por causa dos princípios e valores que rolam lá, eu não compartilho com os valores e as práticas que aquela organização faz, e eu preciso mudar. Esse preciso mudar pode ser uma questão interna. Eu não aguento mais. Ou eu preciso mudar, por quê? Por N situações, aquele emprego está ameaçado, eu posso perder o emprego, a empresa pode fechar e assim por diante. Num exemplo desse tipo, a gente vai ver que muitas coisas se cruzam. Por exemplo, dependendo de como eu reajo a essa situação, eu posso estar afetando minha saúde. Posso estar tenso, nervoso, ansioso, produzir uma gastrite, uma úlcera, posso ir para a depressão, posso ter um comportamento inadequado e assim por diante. Ah, essa situação interfere no meu relacionamento com as pessoas da organização, mas também interfere nas questões dos meus relacionamentos próximos, familiares e amigos. Por quê? Porque se eu não estou bem, as minhas relações pessoais também acabam sendo afetadas. Ah, mas isso pode estar afetando também as minhas questões financeiras, ou seja, eu estou num momento difícil da vida, não tenho reservas e esse dinheiro pode me fazer falta. Ah, mas a questão minha é, não, espera aí, eu tenho planos de vida, essa profissão, ou melhor dizendo, esse trabalho está associado a uma profissão, está associado a algo que eu desejo por outros motivos. Então, nessa hora, a questão se cruza, tá bom? Eu vou caracterizar meu problema de uma forma do meu comportamental, eu vou caracterizar o problema pela questão externa, ou seja, o que está acontecendo na organização, eu vou caracterizar essa questão de uma forma estratégica, como a minha não participação nesse trabalho afeta a minha visão de longo prazo e, portanto, os meus planos de vida. Então, percebam que quando a gente fala áreas de conhecimento, a gente muitas vezes cruza, porque essas coisas não são tão separadas. Eu lembro quando era mais jovem e a gente falava, os aprendizados e as coisas que acontecem dentro de uma empresa, dentro da organização, é para serem tratados dentro da organização. Só que a gente não é tão dividido, ou seja, o que rola numa organização, o que mexe com as minhas emoções, reflete com o que rola na minha família, nos meus amigos, nas minhas relações. Ah, aprendizados que eu tenho, de metodologias, de práticas, de hábitos, etc., em relação a comportamentos e formas de resolver as coisas numa organização, eles podem ser transportados dentro de certas adaptações para a sua vida pessoal. Eu vou dar meu exemplo, pessoal. Eu fui, ao longo da vida, percebendo que um conjunto de decisões que eu vou tomando pode ter consequências muito ruins. Ou seja, eu tomava uma decisão que não era adequada e, portanto, tinha uma consequência que não era adequada. Eu tinha um aspecto pessoal, que é a sensação, putz, eu tomei uma decisão errada. Portanto, quando eu tomei uma decisão errada, tentando consertar um problema, na verdade, eu criei um outro problema que pode ser maior. Aí, essa
dinâmica me leva a consequências. Essas consequências podem não ser reversíveis. Algumas decisões não são reversíveis. Outras possivelmente serão, mas todas elas têm um custo, e às vezes o custo é muito grande, ou seja, o erro me causa prejuízos muito grandes. E eu, nessa dinâmica ao longo da vida, eu já vi coisas que pareciam muito simples se transformarem em consequências muito graves e às vezes irreversíveis. No exemplo que eu dei, pode ser relacionado ao seu emprego. Aí a gente vai e começa a questionar, tá bom, eu posso resolver isso de várias formas. Então, tem as questões internas, e as questões internas dependem do mindset, de como eu encaro os problemas. O que eu quero evidenciar com isso? Que os problemas não são todos para serem resolvidos no meu administrativo. Os problemas, eles têm que ser equacionados dentro de uma certa sequência, que pode variar de pessoa, pode não, varia de pessoa para pessoa. Mas a abordagem para a resolução desses problemas tem muita coisa em comum. Procure fazer um exercício em isolar o seu problema e isolar a componente que é externa da interna. Dessa forma, você vai poder já ter uma visão melhor, uma avaliação melhor do seu problema, e uma avaliação correta do seu problema já é 50% da solução. Daí a gente discute os próximos 50%. Por que eu estou falando que isso é uma oportunidade? Porque quando a gente entende que desta forma a gente pode ir ao fundo da questão sem precisar, de forma isolada, pegar problema por problema e querer achar uma solução. A solução dos problemas, ela envolve vários aspectos. Muitos aspectos internos e muitos aspectos externos. Quando a gente começa a entender essa dinâmica, e aí eu vou explicar para vocês algumas coisas importantes, vocês podem enxergar que vocês podem começar agora, nesse instante, melhorar a decisão que vocês vão tomar em relação aos principais problemas que afetam vocês hoje e, dessa forma, dar condição para que vocês possam evoluir numa dinâmica de resolução dos seus problemas de uma forma mais eficiente. O que eu quero dizer? Quando a gente fala dos problemas de cada um, em cada momento da vida, sejam os meus, sejam os seus, seja de qualquer um de nós, a gente vai perceber que tem um problema que é mais relevante que outro naquele instante. Ou seja, o problema é um problema importante e é um problema urgente que eu tenho que encarar e resolver. Em qualquer setor da vida. E, em seguida, a gente consegue perceber que tem outros problemas, que eles são também importantes, também urgentes, mas, de repente, nesse instante, não é o problema principal. O problema principal é uma questão individual, ou seja, para mim, qual é o problema principal nesse instante? Eu chamo muito do problema emergente, é aquele que sobe, que aparece no meio dos outros problemas como o mais importante. Frequentemente, quando eu converso com meus alunos e a gente coloca a questão de resolução de problemas dentro de um contexto mais amplo, onde envolve pessoas que estão aprendendo a fazer melhores decisões e resolver de melhor forma os seus problemas, a questão que sempre vem é: mas os meus problemas são diferentes dos outros. Eu sou um indivíduo, cada um de nós tem um problema de uma forma diferente. Eu entendo essa dúvida, eu entendo esse questionamento, mas eu gostaria de dizer que tudo parece tão diferente, mas no fundo nós temos muito mais coisas em comum do que nós imaginamos. Quando a gente fala em abordagens para a resolução de problemas e a gente vai fundo numa questão individual, a gente vai aprender logo que 70% da questão ela é muito comum. Ela é praticamente comum a todas as pessoas quando estão encarando os seus problemas. 20% está muito relacionado à área de conhecimento. Nós vamos falar sobre finanças, nós vamos falar sobre negócios, nós vamos falar sobre trabalho, nós vamos falar sobre saúde, nós vamos falar sobre relacionamento e assim por diante. Esses 20% estão relacionados a esse setor do conhecimento. E algo em torno de 10% é a questão individual. Se a gente entende isso, a gente consegue perceber que a gente pode
trabalhar as questões que resolvem 70% do problema logo de cara, de forma coletiva, sem efetivamente entender qual é a área de conhecimento ou qual é a questão especificamente. Então, dentro desta abordagem, eu quero mostrar que, e isso eu falo para vocês com muita experiência, porque eu já tive muitos alunos e eu tenho estruturado isso como um método. Portanto, eu consigo enxergar qual é a forma de abordar a questão da resolução dos nossos problemas para que a gente possa efetivamente ter uma qualidade de vida melhor, ter um resultado melhor, ser mais efetivo e mais eficaz. Quando eu falo dessa abordagem 70, 20, 10, eu procuro mostrar que se a gente trabalhar de cara a questão dos 70%, a gente já faz um grande upgrade na qualidade das nossas decisões e, portanto, na resolução dos nossos problemas. Isso já dá um grande avanço. E aí a gente pode setorizar para cada um das áreas o que é as características daquela área de conhecimento. Então, dessa forma, o que eu vejo quando a gente discute a questão de vamos resolver o nosso problema? Eu estou cheio de problemas e não tenho tempo para começar a resolvê-los. Ou seja, a gente se atola frequentemente em um volume muito grande de questões não resolvidas, questões mal resolvidas, questões que vão se acumulando, questões que a gente vai procrastinando a solução dessas questões e, de repente, a gente se vê atolado por isso. A resposta interessante é que se eu entendo que uma parte do problema, e eu estou falando de uma parte significativa, ela é comum, e se eu trabalhar essa parte comum adequadamente, eu já tenho um equacionamento da maioria dos meus problemas, então eu começo a ver que tudo é possível. Ou seja, mesmo que eu esteja atolado com problemas, eu posso fazer uma abordagem de forma estruturada, eu posso aprender a fazer as coisas de uma forma muito mais eficiente e mais eficaz. Ou seja, quando a gente fala em problema, esse problema é importante. Às vezes a gente dá muita importância a algo que não é importante. Então, a primeira observação que a gente tem que fazer é o problema que nós estamos procurando resolver, ele é importante? Ok, é importante. Os que não são importantes, já separa. É bom até pegar um papel e lápis e fazer isso no papel. Tá? Eu divido os meus problemas entre os que são importantes e os que não são tão importantes. Aí eu pego uma outra questão. Esses problemas que eu tenho que resolver, ou o problema que eu tenho que resolver, ele é urgente ou não é urgente? A combinação de importante e urgente já põe ele num quadrante onde temos que dar uma solução para isso. Por quê? Porque o tempo é curto, ele é urgente, e porque a decisão sobre como resolvê-lo é importante, porque as consequências dessa ação podem impactar muito a nossa vida, os nossos negócios, ou a nossa saúde, ou as nossas relações, e assim por diante. Ok? Se a gente classifica o conjunto de problemas que não são importantes e não são urgentes, a minha dica é: descarta, isso aqui não interessa. Por mais que esteja na minha lista de problemas, isso é irrelevante. E detalhe, não precisa pegar todos em mínimos detalhes. Coloque-os de uma forma sintética, resumida. E aí você identifica os que são importantes, os que são urgentes, e para esses, aplica esse método 70, 20, 10. O que eu estou querendo dizer com isso? Que essa abordagem ela vai fazer com que você trabalhe imediatamente nas questões que são importantes para você, que são urgentes, para você ir numa abordagem de detalhamento e de tomada de decisões adequadas que levem você a resolver essa questão, tanto nos aspectos internos quanto nos aspectos externos. Agora, algumas práticas nossas, alguns modos de ser, ou seja, o nosso comportamento, o nosso mindset, o nosso jeito de se relacionar com a vida, faz com que a gente adie a resolução de problemas. Então, problemas que não eram urgentes vão ficando urgentes, então eles vão subindo de importância, e aí eles, sendo importantes e urgentes, eles acabam subindo na hierarquia em termos de resolução desses problemas. Quando a gente estuda a questão, algumas coisas chamam a atenção.
e eu vou comentar duas que afetam quando a gente fala na hierarquia de problemas. Muitas pessoas falam assim, eu não tenho muito problema. Por quê? Porque, na verdade, elas assumem que elas não estão tomando decisão nenhuma em relação àquele problema. Ou seja, deixam a questão largada. E a boa ou má notícia é que uma decisão de não resolver um problema, de não prestar atenção nisso, ela também, por si só, é uma decisão. Então, não fazer é uma decisão. Não decidir é uma decisão. Então, a gente está toda hora decidindo. A neurociência fala em 30 a 50 mil decisões por dia. Você fala, nossa, mas isso é um absurdo. Não, a gente está decidindo o tempo todo. Que roupa que eu vou pôr, que comida eu vou fazer, aonde eu vou agora, que horas eu vou levantar. Um monte de decisões muito operacionais e muito simples. Mas, no meio de tudo isso, a gente está tomando outras decisões muito importantes. Como eu vou resolver com os problemas de saúde que estão se apresentando, como eu vou resolver as minhas contas que se apresentam e eu não tenho como pagar, como eu vou resolver em relação aos meus sonhos, aos meus planos, aos meus desafios, àquilo que eu me propus e de repente não aconteceu. Mas eu sou um cara estruturado, elaboro bem as questões, eu fiz um planejamento ótimo para esse ano. Ok? Veja o que aconteceu. Esse ano, quem planejou, qualquer plano teve que sofrer mudanças. Por quê? Porque a realidade externa, o processo de saúde pública externo fez com que a gente tivesse que mudar as regras do jogo e, portanto, toda a dinâmica em relação a todos os aspectos das nossas vidas mudaram. Agora, quando você sabe abordar essas coisas, você vai adaptando. Você sabe que todo plano é feito para ser mudado e ajustado. Todo trabalho é sempre importante você enxergar as questões externas e internas, de curto prazo e da visão de longo prazo. Quando eu falo em curto prazo e longo prazo, eu posso usar outros termos. Eu posso falar, eu vou fazer um plano estratégico ou eu vou fazer um plano operacional. Um plano estratégico leva às questões que eu preciso resolver para a visão de longo prazo. Por exemplo, o que eu quero fazer da vida? Okay? Posso estar falando de um monte de aspectos. Não vou tratar esses assuntos agora, vou tratar em outras lives, e aí a gente pode elaborar essas questões. Mas percebam essa diferença. Porque se eu estiver discutindo o que nós vamos almoçar amanhã, depois do almoço de amanhã, essa questão já não tem mais sentido. Então, elas são muito operacionais, de efeito muito curto, não menos importantes, porque se eu for almoçar uma coisa que me faz mal, eu posso ficar doente e eu posso até vir a falecer. Porque, de novo, tudo afeta tudo. Então, essas dinâmicas, elas são importantes de serem percebidas. Espero que essa abordagem esteja te mostrando que a gente pode crescer muito quando a gente se propõe a estudar e aprimorar a forma de resolver problemas. Quando eu era muito jovem, eu ouvi uma frase que me impactou. A frase era mais ou menos a seguinte: reclamar é coisa de qualquer um. Dar solução aos problemas é coisa de gente muito especial. Eu refleti muitas vezes, porque várias vezes eu me vi reclamando dos problemas. E reclamar do problema não resolve nada. Normalmente agrava o problema. Agora, dar solução é coisa de gente muito especial. E, de novo, todos nós podemos ser essas pessoas muito especiais que sabem dar solução aos seus problemas. Mais do que isso, quando a gente está habituado a estar resolvendo problemas, a gente consegue não só resolver os nossos problemas, como a gente pode ajudar os outros a resolver problemas e como a gente pode ensinar os outros a resolver problemas. Essa dinâmica, ela é virtuosa. À medida que a gente se empenha e consegue resultados melhores, esses resultados melhores nos permitem desafios maiores e, portanto, resultados melhores ainda. Então, eu, ao longo da vida, fiquei focado nisso. Ou seja, não adianta reclamar. Vamos lá encarar o problema e vamos resolvê-lo. Ok? Dentro do momento de cada um, a gente tem uma bagagem para poder resolver os problemas. E a gente vai resolver dentro do que eu consigo. Ou seja, o problema como se apresenta,
é aquilo que eu vou conseguir fazer. Não vamos acertar o tempo todo. A questão não é ser perfeito e estar acertando o tempo todo ou sempre ter a melhor solução. A questão é a média das soluções dos problemas, ela é positiva, ou seja, a gente acerta mais do que erra. E isso é importante, porque se eu encaro a vida e vou para aprendizado e resolver problemas, eu preciso melhorar a média, eu preciso fazer com que a cada dia eu resolva mais problemas. Então, a minha sugestão, parem de reclamar, trabalhem buscando serem as pessoas que sabem resolver os problemas, entendam que o problema ele pode ter uma importância e uma urgência e que ele vem dentro de uma estrutura que tem uma hierarquia de problemas. Se a gente trabalha um método numa abordagem de resolver o problema principal, automaticamente nós estamos resolvendo um conjunto de outros problemas. Por quê? Porque ele tem uma quantidade significativa de questões comuns. Espero ter ajudado. Se você gostou, eu gostaria que você fizesse algum comentário, fizesse perguntas. Todas as perguntas que forem colocadas, eu vou procurar responder. E dessa forma você pode comentar, dar um like, fazer aí algum compartilhamento ou coisa assim. Agradeço desde já e voltaremos nesses vários temas em outras lives, em outros momentos. Muito grato.